Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, meu irmão, seja com você, aonde você estiver, neste mundo, me assistindo ou me ouvindo, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. E sem perca de tempo, Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir, meu irmão. Porque nenhum homem jamais pode cumprir a lei, a não ser em Jesus Cristo. Ah, que coisa preciosa. Mas a minha mensagem para esse dia: estamos na lei ou na graça? Estamos na lei? Há pessoas que dizem assim: não, irmão, nós estamos na lei. E há outros que dizem assim: não, irmão, nós estamos na graça. Aonde nós estamos parados? Que tempo nós estamos, meu irmão? Do cristianismo. Mas eu quero dizer que nós estamos na graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele se fez carne, veio neste mundo e sacrificou-se por cada um de nós. Estamos na graça, porque a graça, ela veio primeira de que a lei. A graça, ela veio através de Abraão. Abraão, nosso pai na fé, veio 430 anos antes da lei que Deus ia dar para Moisés. Ele já tinha chamado Abraão, nosso pai na fé. E a graça é o que? É fé. A graça é um favor que nós não merecemos, mas que Deus abriu para toda a humanidade. Para que a graça? Para que o homem pudesse se salvar, meu irmão. Porque se não fosse a graça, nenhum de nós jamais alcançaríamos a salvação. Ah, mas Ele desceu aqui. Ele se fez pecado por nós. Ele cumpriu a determinação de Deus. Ele pisou o furor do largar do Deus Todo-Poderoso. Abriu o caminho para nós. Que caminho, meu irmão? O caminho da graça. Porque Ele dava a lei para o homem, e o homem jamais podia cumprir a lei. Mas Ele chamou aquele homem Abraão. Ele chamou aquele homem Abraão 430 anos antes da lei. Antes da lei, Ele chamou Abraão. Vem cá, Abraão. Eu vou te fazer tu pai de todas as nações. Benditas serão todos os povos. Através de quê? Através da graça. Mas eu quero dizer para você que a tua semente, eu vou escravizar 400 anos lá no Egito. Mas depois eu vou tirar aquele povo. E Ele cumpriu aquilo. Ele cumpriu. Porque Ele tem que cumprir sua palavra. E é por isso que Ele diz assim: eu não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não. Eu vim cumprir a lei que Ele tinha dado a Moisés.
que jamais o homem pode cumprir. Não matarás, não furtarás, não cobiçais a mulher do teu próximo. Não cobiçai as coisas do teu próximo. Olha a lei. Quem é que pode? Você pode? Mas ele já tinha estendido, antes mesmo dele dar a lei a Moisés, ele já tinha aberto a graça através de Abraão. Ah, que coisa preciosa, meu irmão, que coisa preciosa. E você diz, nós estamos na graça ou na lei? Ah, nós estamos na lei espiritualizada, meu irmão. Na lei espiritualizada. Ele pega a lei, não matarás. Lá em Mateus capítulo 5. Ele diz, porém eu vos digo, se tu sem motivo se irá contra teu irmão, tu já é réu de julgamento. Ele pega a lei, não adulterarás. Mateus 5, 27. Ele diz, eu porém vos digo, se tu olhar para uma mulher com desejo impuro, em teu coração já adulterou com ela. Porque ele está espiritualizando a lei. Ele está oferecendo a graça. Aí você diz assim, qual é mais severa, a lei ou a graça? Olha, a lei diz, se você deitar com a mulher. Mas a graça diz assim, se você olhar e a desejar. E você diz, qual é mais forte? Qual é mais severa? A lei ou a graça? Ah, meu irmão, nós precisamos conhecer. Nós precisamos de conhecer a Deus. O autor da bondade, o autor do amor. Ah, estamos na lei ou na graça, meu irmão? Onde nós estamos? Nós estamos na graça, que é um favor que nós não merecemos. E você diz, mas a lei permanece? A lei tem poder sobre nós? Vamos ver aqui em Romanos 7, o que é que Paulo diz? Vamos. A lei ela permanece em nossas vidas. A lei ela é um policial. Quando você olha para uma mulher com desejo impuro, a lei já diz assim, tu vai adulterar. Porque através do olhar vem pensamentos. Através dos pensamentos vem desejos. Através dos desejos vem o quê? Vem um pecado. Então, antes disso, você já tem que parar. Mas Paulo escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 7, ele diz assim, não sabeis, vós, irmão, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem um domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. O que? A lei. Mas nós não estamos na graça, meu irmão. Ah, nós precisamos saber, meu irmão, posicionar essas coisas. Porque você viu que Jesus disse, passa céu e passa terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Lembrando para você que ele disse assim, se você aprender um desses mandamentos e ensinar aos homens, tu vai ser grande lá em cima. Então você precisa conhecer que você tem que viver na graça sem pisar na lei. Você tem que saber qual é a sua posição para não misturar as coisas. Mas Paulo está dizendo aqui, não sabeis vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem poder sobre o homem todo o tempo que ele viver. A lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, estando ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adulta,
adúltera, se for de outro homem. Olha a lei. Olha a lei nos posicionando agora. Mas nós estamos mal, nós estamos na graça. Agora, você não pode abusar da graça. Porque senão a lei vai te condenar. Você não pode abusar da graça. Olha lá, a lei. Não adulterarás. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Honra teu pai e tua mãe. Está na lei. É a lei. Agora, a graça foi estendida. O que é que você vai fazer com a graça? Vai fazer o que muitos estão fazendo? Jogando a graça no lixo? A graça, eles estão jogando no lixo? Como é que pode nós viver numa situação como essa? De pecado, de prostituição, de todos os tipos, meu irmão, de coisas que as igrejas estão vivendo. Que pecado ocultos, tantos os mares. Para, meu irmão, vocês estão abusando da graça. Vai sobrar a lei para vocês. Não, vocês não podem ultrapassar a graça de Deus, porque Deus vai julgar vocês severamente. Ah, que coisa preciosa. Mas a lei, ela permanece? Permanece. A lei permanece. Agora a graça é estendida a nós, que é um favor que nós não merecemos. Ele se fez carne, ele é espírito, mas ele se fez carne e desceu aqui, em um corpo humano, para derramar sangue, oferecer graça ao mundo. Mas o mundo hoje está abusando dessa graça. Estão preferindo andar na lei, matando, roubando, se prostituindo, mentindo, cobiçando as coisas do seu próximo. E se você vive debaixo da lei, você vai ser julgado pela lei. Pela lei. Porque se você anda desobedecendo a lei, praticando a lei, você vai ser julgado pela lei. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7. Porque nós vamos ser julgados pela lei, se nós andar de acordo com a lei. Mas Deus está te oferecendo graça, meu irmão. Porque a graça, ela é antes da lei. Ela veio 430 anos antes de Deus dar as leis a Moisés. Aproveite essa graça. A graça que é um favor que nós não merecemos, mas Deus tem dado para nós. E Ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele tem dado para nós. E nós não temos fazido caso disso. Ah, como é preciosa a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a música diz assim: não, irmão, a lei é lá do passado, o dízimo é lá do passado, essas coisas são lá do passado, lá do Velho Testamento. E o que é que o Velho Testamento é? Uma sombra para o Novo. Uma sombra. Qual é o real? O real é a graça. Mas a graça e a lei, ela está andando junta. Ela anda junto. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. Você pode ignorar essas coisas. E Paulo ainda escrevendo em Hebreus, capítulo 8, versículo 8, ele diz mesmo assim. Escute isso. Paulo escrevendo ao livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, diz assim: porque, repreendendo-lhe, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um concerto, um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que
tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendi, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não lembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tomado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Ele estabeleceu um novo concerto para nós. Porque lá o velho, aquele velho, o Antigo Testamento, que ninguém podia guardar. Até o próprio sábado, meu irmão, tinha que se fechar os portão, porque muitos não honravam mais nem o próprio sábado. As lua nova, está aqui em Isaías, capítulo 1. E veja que ele fala o quê? Ele agora vem e escreve em nossos corações a graça. É por isso que quando você vai olhar para uma mulher com desejo impuro, a graça vem e diz assim, não olhe, porque você vai desejar ela e vai adulterar com ela. Não olhe, não cobice. Ah, que coisa preciosa. E é isso que ele está aqui em Isaías reclamando, porque eles não estavam mais guardando a lei. Mas hoje não. Hoje ele estabeleceu a graça para nós. A graça foi estendida para nós, meu irmão. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, as vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já estão pesadas, já estou cansado de sofrer, pois quando estender as vossas mãos, eu a escondo de vós o meu rosto. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ossos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavais, pois, e purificai-vos, tirai a maldade de vossos meios. Ele está já Isaías lá, ele já estava falando contra aquele povo, que não estava mais levando a lei a sério. Quem que pode levar as coisas a sério, meu irmão? As coisas sagradas, as coisas divinas. Ah, meu Pai da glória, só o Senhor para ter misericórdia de cada um de nós. Mas a lei ou a graça. E Paulo escrevendo ainda aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Aos Gálatas, capítulo 5. Ele vem falando sobre a lei, sobre a graça. Viver na carne ou viver no espírito. Qual é a totalidade? Qual é a totalidade da vida cristã, meu irmão? E ele está dizendo assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um contra o outro, para que façais o que não quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, pela lei, pela graça. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
não estás debaixo da lei, porque tu não fuma, tu não bebe, tu não joga, tu não se prostitui, tu não mente, tu não cobiça a mulher do teu próximo, tu não anda cobiçando as coisas alheias, tu não está debaixo da lei. Agora, se tu pratica essas coisas, tu estás debaixo da lei. A lei está sobre tua vida e tu vai ser julgada pela lei. Ah, que coisa preciosa, meu irmão. Que coisa preciosa. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira. Ah, que coisa. Invejas, homicídios, bebedices e coisas semelhantes a estas, sobre as quais vos declaro, como já antes disse, que os que tal coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles vão para debaixo da lei. Eles vão ser julgados segundo a lei, segundo as obras. A graça não está sobre a vida deles. Mas ele continua dizendo, versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas se sois guiado pelo Espírito, olha os frutos aqui: o amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Porque quando você anda no amor, e a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Porque quando você anda no Espírito, praticando a obra do Espírito, a vontade do Espírito, ele não pode te condenar, porque tu estás fora da lei. A lei não tem domínio sobre você. Não. Porque você anda obedecendo a palavra. Ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Praticando o que, meu irmão? Praticando a vontade de Deus. Naquilo que agrada a Deus, meu irmão. Ah, que coisa preciosa. Mas nosso tempo aqui, meu irmão, é muito limitado. Mas Paulo ainda falando aos Hebreus, no seu capítulo 10. Estamos na graça ou estamos na lei? Aonde você está posicionado? Qual é a tua posição? Lei ou graça? E Paulo diz assim, Hebreus capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Acabou a graça. Acabou a graça para você, meu irmão. Se você anda pisando a graça, o sacrifício de Cristo, só vai restar a lei para te condenar. Eu espero não estar falando com pessoas nessa condição. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Acabou, meu irmão. Mas ele neste dia está oferecendo a porta da graça, para que você entre, se reconcilie, possa receber o Espírito da graça e fuja da lei, porque a lei vai te levar para o julgamento final, para você ser julgado segundo as obras. Não faça isso. Fuja enquanto antes. Não abuse da graça. Porque ele diz, Hebreus capítulo 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrando alguém a lei,
a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o sangue da graça, aquele que pisa a graça e que não faz caso do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está abrindo a graça para você, meu irmão. Ele está te oferecendo. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Ah, que coisa preciosa. Estamos na lei ou na graça? Estamos na lei espiritualizada, meu irmão. A lei, ela foi espiritualizada. E você precisa conhecer essas coisas. Você precisa se posicionar. Para terminar agora, que meu tempo já se esgotou. Paulo diz em Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me levou da lei do pecado e da morte. Acabou. A graça abriu a oportunidade de salvação para eu ter a comunhão com Deus. Como é que eu posso pisar na graça? Não, não posso. Ele abriu a oportunidade para mim, meu irmão. Acabou. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam no Espírito e que não andam segundo a carne, os desejos carnais, cobiçando, desejando, desobediente aos pais. Não, acabou. Ele diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me levou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que andássemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Não segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a minha voz, Senhor, possa entrar em corações, entrar em lares, trazendo salvação, trazendo transformação, Pai, trazendo libertação. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles que vão assistir esta mensagem, Pai, e que ela possa trazer muitos benefícios, Senhor, a favor daqueles que hão de assistir, Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, entra com providência, trazendo cura, libertação e salvação. No nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.